Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Boa noite, meu povo. Hoje é domingo e é dia de mais uma live da noite, né? Segunda live da noite, né? Tivemos aí 6 da tarde aí a professora lá, que eu esqueci o nome dela agora, mas já eu vou lembrar. E agora vou ter a Janduí Macedo, né? Indicada pela Aine Pena. Mas antes de eu dar boa noite para a Janduí, eu quero pedir para você que gosta do nosso canal, você que divulga o canal aí para o vizinho, para a vizinha, para o amigo, para a amiga, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Você aí que quer doar algum valor financeiro para ajudar aqui o nosso canal, eu vou falar bem pausado aí para você pegar o valor, o Pix aí, tá ok? A CPF é 04519694990. Repetindo mais uma vez para você: 04519694990. Boa noite, Janduí Macedo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal da sua programação, aos meus leitores, amigos e parentes que estão acompanhando. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Eu acho que é muito bom e que dá oportunidade, dá voz a gente, né? Da cultura, da literatura. Então, Janduí, conta a tua história para nós. Você é pernambucana e está morando em Minas. Como é que foi tudo isso? Não, na verdade, eu sou baiana. Baiana, isso. Nasci em Valença, a terra do camarão. E eu vim para Belo Horizonte depois de casada, depois que eu tive uma filha, porque eu queria seguir na escrita, né? E eu comecei a escrever com 12 anos de idade. E minha mãe sempre alimentou minhas fantasias de escrita, então eu escrevia muitos livros e eu guardava. E tinha uns que eu presenteava meus amigos. Eu comecei dessa forma. Aí, quando eu fui ficando mais adolescente, eu comecei a pegar pesado, sabe? Eu achava a vida do escritor maravilhosa, sabe? Eu sonhava em escrever livros. Era um sonho assim que eu acalento desde novinha mesmo. Aí eu vim, depois de casada, morar aqui em Belo Horizonte. Porque, na verdade, tinha de escolher entre Rio, São Paulo e aqui em Belo Horizonte, que era bom para escrita. E como eu achava esses outros lugares muito perigosos, aí eu preferi, como eu tinha uma filha de 10 anos, eu preferi vir para aqui. Quando eu vim para aqui, eu já tinha lançado um livro na Universidade Católica da Bahia. Porque, na verdade, quando eu comecei, escritor não publicava. Gente iniciante, que eles chamavam de emergente, não publicava livro. Era a maior dificuldade. Para você participar de uma coletânea, era caríssimo, e mesmo assim tinha pessoas que não davam oportunidade. Então, com 28 anos de idade, eu consegui fazer uma coletânea lá na Bahia. Aí foi lançado na Universidade Católica. E aí eu vim embora com meu marido para Belo Horizonte, e como eu descobri que eu escrevia bem? Porque uma vizinha minha pediu para eu fazer um conto, aí eu escrevi esse conto foi escolhido como o melhor e ela entregou como se ela tivesse escrito. Aí foi escolhido o melhor da sala de aula, depois foi escolhido o melhor conto da escola toda, o Instituto de Educação. E aí eles colocaram no mural da escola. Aí eu disse, olha, eu vou investir em mim mesmo, porque é um sonho, e eu escrevo bem, porque as pessoas gostaram, muitas pessoas analisaram o texto e acharam bom, né? Aí eu comecei a lutar. Quando eu cheguei aqui, no primeiro dia, eu nem sabia que ia andar em Belo Horizonte, eu fui atrás das editoras. E fui trabalhando na produtora de teatro. Aí, muitos anos depois, fiquei 2 anos só na luta, mandando carta para uma pessoa, para outra, tem uma editora, as editoras aqui de Belo Horizonte, tudo me disseram não. Que eu escrevia bem, mas não tinha como investir no autor. Estava iniciando. Até que a Masa Edições, que é uma editora voltada à cultura negra de Belo Horizonte, investiu em mim. Fez meu livro e eu levei 10 dias lançando o livro numa feira na Serraria Souza Pinto.
Além de lançar meu livro, eu fiquei 10 dias lá recebendo o pessoal da minha família, dos amigos. Eu fiquei vendendo livro dos outros autores, participando do lançamento deles, coisa e tal. Nessa Como brincadeira, eu é que fiquei foi 7 a anos. aceitação? Como é que foi a aceitação do primeiro livro? A aceitação foi o seguinte: as pessoas, tudo que me disseram não, os donos de editora, ficaram tudo envergonhados. Aí eu só via chegar, assim, eu fiquei 10 dias lá com o meu livro. O livro, o pessoal adorou, que era uma fábula falando de um homem transformado num cachorro vira-lata durante 7 dias. Aí eu conto essa história e virou uma fábula, né? No caso, o pessoal falava que parecia uma fábula. Aí os donos da editora mandavam, chegava lá todo envergonhado: "Ô, gente, eu vim aqui comprar um livro seu." Aí comprava o livro e comprava os outros livros dos outros autores. Tinha uns que não foram, aí mandava a secretária: "Eu sou secretária da editora tal, coisa e tal, meu chefe mandou." Porque, na verdade, essa pessoa que me ajudou era muito conhecida aqui em Belo Horizonte. Era editora muito, até hoje, né? Porque é a única editora voltada à cultura negra aqui em Belo Horizonte, é a Mas Edições. A dona dela chama Maria Nazaré, é uma mulher que eu tenho uma gratidão imensa. Até hoje, todo o que faço, eu coloco agradecimento a ela. Aí, daí em diante, eu te lanchei, porque eu comecei a correr atrás eu saí dessa editora e fui para outras editoras. É, meus editores eram outros. Aí eu não ficava só em um, eu ia em outro. Eu comecei a receber prêmios, eu comecei a participar de feiras em outros lugares. E com a Masa também eu participei de feiras em muitos lugares. Eu levei 7 anos trabalhando para ela, todo ano. E aí eu trabalhava normal, né, minhas despesas, e fazia meu livro. E tive uma ideia. Eu vendia de porta em porta, e aí eu comecei a embalar o livro para presente. Aí eu só vinha, eu estava indo do trabalho, o pessoal ligava: "Ô, Jandaí, eu estou precisando de um livro para presente." Porque o pessoal disse que meu livro era tipo de autoajuda, que ajudava muitas pessoas a superar as situações. Aí, você embala para presente? Aí eu ia, saía e entregava já embalado para presente. Aí depois eu tive a ideia de pegar um jornal, que ele jogava assim na porta de casa de graça. E tinha muitos empresários, assim, pessoas muito influentes aqui em Belo Horizonte, e nesse tempo eu tinha uma linha de telefone dentro de casa, aqueles telefones de linha. Aí eu ligava para os empresários, falava da minha literatura, do meu livro, aí eles encomendavam, ou eu ia levar no escritório deles, ou eu mandava pelo correio. Então, aí eu vendi 6 meses, 1.000 e tantos livros, porque, na verdade, é aquele caso que eu falei, não tinha negócio de edição de 100 livros, nem de 200, era 1.000, 1.500, 3.000 livros. Os seus livros, você não pensa em fazê-los em áudio para ter as pessoas terem mais acesso, assim, as pessoas que não enxergam? Eu penso sim, mas só que tudo é um projeto que a gente vai desenvolvendo, porque tudo tem custo, né? Eu mesmo, para você ter ideia, eu tive esse livro infantil agora, porque é um livro que era muito caro a ilustração. Foi um presente, a edição foi um presente da minha filha, que eu agradeço muito, que seria de Micenel. Ela me deu esse livro de presente, e aí eu falava sobre essa história de uma menina que ela tinha deficiência visual. E é um livro antigo, que eu escrevi quando ela tinha 6 anos de idade. E ela lembrou desse livro e ela me pegou em segredo, e quando chegou no Natal, ela me presenteou um livro todo ilustrado, e essa história bonita que ela disse que ouviu contando a ela. Coisa. Então, o objetivo desse ano era fazer esse livro, fazer uma coleção dos meus livros, porque até então eu já tinha vendido tudo e eu estava sem livros, estava só participando de coletânea, publicando um livro ou outro, mas só que eu não tinha minha coleção. Quando eu fazia um, eu não tinha dinheiro para fazer o outro. Aí eu peguei e botei esse objetivo, esse foco esse ano. E aí eu consegui, eu já estou com 3 livros da coleção, faltam mais 2, e daí em diante eu vou partir para trabalhos novos, que eu já tenho feito, porque na verdade eu tenho mais de 30 livros escritos, só que publicados eu tenho uns 15 mais ou menos. Eu participei de livros de escola, eu tenho um livro que é só meu, eu já participei de parceria com outros escritores. Isso tem um livro meu que a gente ganhou o prêmio de melhor documentário, que eu fiz com a escritora de Cabo Frio. Então, assim, eu vivo sonhando e objetivando esses sonhos, porque eu sou apaixonada. Sabe uma pessoa apaixonada por escrita? Sou eu. Se eu sentar aqui para contar a história toda de escrita e tudo mais, eu vou levar 2 dias falando, porque eu tenho história para contar tudo sobre isso. A literatura me levou para lugares que eu nunca pensei em ir, fez eu conhecer pessoas maravilhosas. Eu tenho assim uma quantidade de amigos imensa dessa área. Eu faço parte de 4 academias de letras.
Então, assim, eu conheço artistas de tudo quanto é tipo de situação. Vamos supor, músicos, pessoas de teatro, artistas de televisão. Então, assim, eu conheci muitas pessoas, né, nessa situação de estar na literatura, estar em eventos e tudo mais. Então, assim, é até difícil eu resumir as coisas. Agora, os seus livros que você escreve é temas variados ou como é que é a inspiração quando você termina um livro? Não, eu sou assim, Quando você escritor. termina um livro, assim, como é que você assim, vai, vou fazer livro de tal tema, como é que é? Eu sou assim, o escritor, não sei se todos são assim, tem uma visão assim, ele vai num lugar e ele vê uma coisa. Eu tenho um olhar totalmente diferente sobre aquilo, aí eu vou, olho, aí eu vou escrever sobre isso. Então os temas vão surgindo a partir das coisas que eu vou vendo. Eu sempre gostei de coisas de milagres. Teve um caso mesmo que passou há um ano atrás, que o menino caiu do 10º andar de um edifício e ele tinha 4 anos de idade, e ele não se machucou. Não tem como uma pessoa cair de tantos andares e não se machucar. Aí, quando chegou lá perguntando a ele de uma forma assim que criança não sabe falar muito direito, né? Falou que ele estava caindo, um homem com asas pegou ele no ar. Não tinha como uma criança inventar uma história dessa. Então, aquilo ali você identifica como um milagre. Então, eu sou conhecida, as reportagens, o pessoal daqui fala que eu sou escritora de milagres. Eu gosto de falar de coisas assim que ninguém acredita. Meus livros são romances de ficção, sobre anjos, sobre pessoas que fazem milagres, sobre pessoa que tem o dom da cura. E eu falo muito de amor, de amizade e fé. Então, assim, o tema principal dos meus livros são esses, né? Agora, no caso, o que foge um pouco desse contexto é o livro infantil e o Capoeirista da Rua K, que já é sobre um justiceiro, que é uma história que já vem da minha adolescência. Eu morei num bairro que ele era rodeado por uma comunidade e eu presenciava muitas coisas e ouvia, naquela mente, assim, uma menina de 14 anos de idade, eu ficava ouvindo e aquilo ali ia ficando dentro de mim. Eu não tinha medo de sair na rua, eu não tinha medo de ser assaltada, mas eu vivia dentro de um lugar que os assaltantes subiam a comunidade para ir para o meu bairro. E muitas pessoas eram assaltadas na descida do ônibus da escola. Então, assim, eu vivi isso. Então, eu escrevi o livro depois, baseado em uma coisa que eu ficava ouvindo quando era pequena. Então, meus livros surgem disso. Eu sempre vejo uma coisa e eu pego aquele tema e escrevo sobre ele. Uhum. E teve algum dos livros que você escreveu que você mais gostou? Eu gosto de todos. Não sei, é uma coisa que eu estava pensando hoje. Eu sempre fui uma pessoa que eu escrevo pouco. Assim, pouco que eu digo assim, eu gosto de escrever pouco. Eu não escrevo todo dia, mas eu gosto de escrever uma coisa que marque a pessoa. Vamos supor, eu escrevo um conto, aí aquele conto é comentado, as pessoas gostam, porque eu acho que a qualidade está em você não fazer muita coisa. Tá? É igual quando você faz um livro, aí de repente você faz a segunda parte daquele livro. Nunca é igual ao primeiro. Primeiro marca, tem uns até que dá certo. Tem um caso que você faz um volume de um mesmo tema, com o mesmo personagem, dá certo. Mas, geralmente, é o primeiro que é o bom. Então, eu sempre sou dessa forma. Então, quase todos os livros meus eu gosto. O Amadeu eu acho incrível, porque é uma história de muito amor e fé. Os Iluminados, que foi um livro que eu vendi muito também, que foi adotado até em escola, Os Iluminados. Fala sobre anjos. Anjos intercedendo na vida das pessoas. Então, ele também é muito bonito, eu gosto dele, porque ele mostra muitas histórias de superação, de pessoas boas de coração. O Capoeirista, eu sou apaixonada pelo Capoeirista, porque foi a história de um rapaz que ele tem os valores dele mudado pela violência do bairro onde ele mora, que é o meu caso. Eu morei num bairro que tinha uma comunidade em volta. Mas aquilo ali que eu presenciei, muitos amigos meus foram mortos, viraram bandido, mas eu consegui sair daquele bairro e não alimentar aquilo que eu vi, que eu ouvia, que eu era pequena ainda. Acho assim que uma pessoa, um adolescente de 14 anos de idade, presenciar certo tipo de coisa, você vê um cara ser morto na rua de cima, o cara vinha lá debaixo da comunidade, matava uma pessoa na sua rua. Então, assim, não é uma coisa muito boa.
Então, você chegar, sair de um bairro desse, você viver e você depois ser uma escritora e você está pregando amor, fé e amizade, é porque você conseguiu vencer aquele sistema, aquilo ali que você viveu, né? Então, assim, eu gosto muito do Jordi porque ele, depois que ele tem o personagem, né? Que ele tem esse amigo dele assassinado, ele entra naquela guerra pessoal porque ele começa a vingar a morte do amigo e, na verdade, ele diz que ele não está vingando, ele está fazendo justiça. Então, é um livro muito bonito também, é um livro que é de ação, mas só que mostra que os valores da gente podem mudar, os valores morais, dependendo do bairro onde você mora, do lugar onde você está. Então, assim, a gente não deve julgar, né? Porque cada um é cada um, mas também tem muita gente que se sai bem da situação, né? Certo. Não é todo mundo que mora em comunidade que é bandido, não é todo mundo que, né, que se sofre violência, que vê violência quando é pequeno, que vai crescer e vai fazer, né? Às vezes fazer a diferença, né? Uhum. Aí, E qual foi o lugar assim, que personagem... você divulgou teus livros que você mais vendeu? eu já vendi livro em tudo quanto é lugar. Eu vendi na leitura, eu vendia de porta em porta, eu já vendi em Câmara de Vereadores, em Assembleia. Eu sempre fui atrás das pessoas para vender, porque dizia assim, eu fiz livro, eu não vendi. Se não vende se você não correr atrás. Você ficar dentro de casa com as caixas de livros sem fazer nada, e eu estou te falando, é que no tempo que eu publiquei era 1.500 livros, 1.000 livros. Eu não conseguia publicar como agora se faz, né? 100 livros, 200. Então, eu tinha de me virar. Eu não podia ficar com a caixa de livro dentro de casa, os boletos vencendo, e eu não chegar e sair para vender, né? Sair para divulgar. Então, assim, teve lugares que eu fui divulgar, que eu dei de presente para a biblioteca. Eu fiz um projeto chamado Escritor na Escola, onde eu ia lá, ensinava os meninos a escrever, alimentava aquele negócio de leitura dentro deles e tudo mais. Chamava para essa feira do livro que eu participei durante 7 anos. Então, assim, eu sempre fui voltada a tudo que era a literatura e dizia assim, você vai, mas não tenho nada para te dar, você vai de graça. Eu ia, porque eu queria fazer um caminho, porque era uma coisa que eu amava fazer. Quando eu vi uma criança chegar a pegar meu livro assim, esse livro é seu? Aí eu olhava assim a foto, e assim, aí olhava para mim, nossa, eu nunca vi a escritora na minha frente, então assim, aquilo ali, aí alimentando mais ainda o meu sonho de ser escritora, sabe? Então assim, eu sou apaixonada por escrita. Então, a pessoa que pode falar que tem paixão, essa pessoa sou eu. Uhum. E agora fica à vontade aí para você compartilhar o que você quiser aí quando Olha, eu quero compartilhar 3 coisas. Meu livro tem uma coleção, né? A coleção, esse livro aqui, o Amadeu, As Andanças do Amadeu, do Homem que Faz Milagres, né? Eu conto a história dele em vários lugares. O Capoeirista da Rua K, aqui, que é do rapaz que virou justiceiro, e Meu Mundo Colorido. Nova notificação. Qual foi o nome do último livro que cortou, por favor? O Capoeirista da Rua K, foi esse? Não, o outro. Esse aqui é Meu Mundo Colorido. Isso, Meu Mundo Colorido. Que ela conta as impressões dela, como é que ela vive, porque ela tem muito amor da família. É uma história infantil sobre a menina que ela é cega, tem deficiência visual, só que ela volta a enxergar. Então, ela conta como era a vida dela antes dela enxergar e depois que ela volta a enxergar. Mas só que é uma história infantil para ensinar as crianças que elas têm de ajudar, não ter preconceito, ver a limitação do coleguinha e respeitar essa limitação. E eu conto a coisa de uma forma leve. No fim, a pessoa está adorando e amando a história dela, porque ela é uma gracinha, essa mão, a personagem do livro. E, no caso, se a pessoa quiser adquirir esses livros, está vendendo na Shoptime, nas lojas americanas, em breve vai estar na Amazon também. E na editora, que o editor faz meus livros. Eu trabalho diretamente com ele, eu sempre trabalho meus livros com ele. É a editora Garcia Dizimone. Aí, se a pessoa quiser adquirir o livro, é lá. E outra coisa, eu estou participando do Prêmio Ecos, eu estou concorrendo como melhor escritora nacional, melhor livro infanto-juvenil com esse livro e melhor capa. Então, assim, eu peço às pessoas depois olhar
o Prêmio Ecos, vai começar a votação no dia 8. E aí, se quiser ver meu trabalho e votar em mim, eu vou agradecer. Uhum. Esses Qual que é a recados que página? Mas me diz uma coisa, qual que é a página para o pessoal votar? Não, a página de votação só vai abrir no dia 8. Aí só a pessoa ir lá ver prêmios Ecos. Não existe outro prêmio Ecos sem ser esse, não. Aí chegou lá, já pode entrar na página e aí escolher melhor capa, tem meu nome lá, melhor autora nacional, tem meu nome lá, e melhor infanto juvenil, que é esse livro Meu Mundo Colorido. E se quiser ver o livro, ver a sinopse do livro, é entrar no site da Americanas, da Shoptime, ou então da editora Garcia de Zion. Que aí vai estar meus trabalhos lá. Agora você estava me contando fora do ar que alguém está roteirizando um livro teu, como é que é? Sim, sim. A próxima entrevistada sua, né? Pode falar? Pode. A próxima entrevistada sua é uma roteirista. Ela é uma pessoa que ela se aliou comigo, ela é uma pessoa maravilhosa e ela adorou o capoeirista. Então, ela pediu para fazer o roteiro do capoeirista. A gente começou uma amizade, já tem uns 3 anos que a gente tem essa amizade, e eu disse assim, bora deixar mais para frente para a gente fazer esse filme, porque ela está roteirizando para ir para as telas de cinema. E aí eu estou trabalhando num projeto que eu vou entrar com financiamento coletivo. Mas só que eu estou desenvolvendo um projeto que é para uma equipe fazer, eu estou fazendo sozinha. Quer dizer, sozinha que eu digo. Eu e ela fazendo a parte dela, que eu roteiro e as outras coisas, e eu estou trabalhando esse projeto sozinha, porque eu sou muito ousada. Quando eu quero uma coisa... Eu percebi pelo teu histórico aí que você é uma mulher vencedora de tudo que você já fez até hoje. Parabéns. Não, mas é isso, eu sou persistente e perseverante. Eu vi isso de um dos melhores cineastas daqui de Belo Horizonte. Ele leu meu livro, ele gostou, ele fez uma crítica, e ele falou que ele só leu meu livro porque eu sou muito persistente e perseverante. E aí eu botei isso também. Quem foi a pessoa que falou? Pode dizer o nome? Se chama Elvésio Ratum. Ele disse que ele leu o livro, ele gostou do meu livro. Aí eu já estava querendo ousar, né? Que é uma coisa que eu estou querendo, mas eu tenho certeza que tudo começa com a semente, né? Você plantou a semente e ela vai dar, né? Então, assim, no tempo certo, mas só que o tempo certo eu acho que é agora. Então, a gente está na luta para fazer esse filme. Com fé em Deus, eu vou estar na próxima entrevista em breve, dizendo assim, consegui fazer meu filme. Porque aquele que está lá em cima está abençoando e vai acontecer. Amém. E o que mais você tem uma história bonita de fé aí que você vivenciou, que você possa contar para nós? Tem sim, um relato que eu coloquei no meu livro Amadeu. Quando era novinha, eu assim sempre tive essa intuição. Eu acho que tem muitas pessoas que conversam com vento, não é só eu, não. Quando eu saio assim, aí eu olho para o universo, eu sempre estou conversando com o universo, e o vento sopra e eu sinto o que é que vai me acontecer. Aí tem uma palavra, vai acontecer algo de magnífico, vamos supor, né? Magnífico, vai acontecer uma coisa magnífica com você esse mês. Aí acaba acontecendo. Só que quando eu era novinha, assim, eu tinha uns 18 anos, aí eu estava com aquele ideal de ser escritor e tudo mais. Aí eu peguei tive uma visão que eu estava que agora essa visão é a capa dos meus livros. O Amadeu já teve 2 capas e sempre é esse mesmo caminho. Eu estava no caminho todo verde, todo cheio de mato. E aí eu estava andando, aí o vento pegava, batia assim no meu rosto, né? Aí eu fazia assim, eu perguntava a ele, eu vou ser uma escritora? Aí ele pegava, fazia assim, vum, 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 batendo assim no olho, assim, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. E aí, hoje em dia eu sou escritora, pois o vento conversou comigo, que eu estava sonhando uma coisa que era impossível naquele tempo, como eu te falei, né? Tiragem muita, ninguém investia em autor emergente, e eu não tinha como conseguir ser escritora. Minha mãe já tinha ido em vários lugares comigo, e o vento respondeu para mim. Aí eu não sei até hoje o que foi, se foi uma visão, se foi um sonho. Quando eu fui fazer a capa do Amadeu, eu falei com o editor exatamente o que eu queria. E aí ficamos esperando, sua capa de livro vai chegar. Fui para a editora, fiquei lá aguardando. Quando apareceu na tela assim, do computador a capa do livro, a gente ficou todos os 3 em pé, assim,
parado, porque era a coisa mais bela do mundo, exatamente o meu sonho. O capista fez exatamente o que eu queria. Um velho no caminho, que no caso seria eu, né, da minha visão que eu tive, e o editor falou assim, vocês vão ficar assim de boca aberta, vocês não vão falar nada, não? A gente ficou impressionado com a beleza do livro, da capa, e era exatamente o sonho que eu tive. Então, assim, esse é um dos relatos que eu tenho de milagres que aconteceu na minha vida. Vários Quer outros, contar né? mais um? Ai, é tanta coisa. Eu já tive encontros com anjos, sabe? E aí teve um dia meu que ia ser atropelada. Aí nesse dia não ouvi só a voz, não. Eu vi o anjo mesmo pegar assim no meu ombro e falar assim, não vai não. Aí eu dei um espaço de tempo, aí quando eu atravessei, eu fui atropelada, mas eu fui atropelada com uma bicicleta. Aí o cara caiu de um lado, eu caí de outro. O impacto foi tão violento que rasgou assim minha calça, sabe? Não machuquei muito, não. Foi. Mas se eu fosse na hora que eu queria mesmo atravessar, eu ia ser atropelada por um carro e talvez fosse fatal. Então, nesse dia, eu vi mesmo e vi ele, senti ele pegar. E assim, eu não boto muito no meu livro certas coisas, não, porque às vezes as pessoas não acreditam. Mas a literatura é livre, né? Então a gente pode imaginar e falar o que a gente quiser. E o Amadeu, ele surgiu dessa imaginação. São assim, relatos, são muito bonitos, contos, são 5 contos no livro, onde o Amadeu segue na vida das pessoas. E aí eu não coloquei nada que eu passei. Eu coloquei só ficção mesmo. Meu livro agrada as pessoas tanto que já foi adotado em escola e tudo. Então, assim, eu continuo na minha força e na minha perseverança. Não gosto nunca de falar sobre as dificuldades que eu passei. Eu tenho um blog onde eu falo 14 postagens, tudo com foto das dificuldades que eu passei, mas eu não boto. Eu boto minha trajetória na escrita. Porque o caminho que eu percorri, as coisas que passei, o caminho foi tão bonito para chegar até aqui, que eu nem senti. Quando eu vi, eu fiquei distraída com a paisagem. Sim. E eu estou agora onde eu estou. Eu consegui ser uma escritora. Que então, bom, maravilha. Eu não gosto de falar nunca das dificuldades que eu passei. Eu gosto de falar da parte boa, que foi conseguir o objetivo. Como esse ano mesmo, eu coloquei o objetivo de fazer minha coleção e com a fé que eu tenho em Deus, ele me presenteou e eu estou com meus livros aí. Então é isso. Te agradeço demais. Janduí, muito obrigado. Eu queria que você voltasse outras vezes aqui contando essas histórias de milagre. Eu quero muito, viu? O nosso tempo foi meio limitadíssimo hoje, mas próxima vez a internet vai estar melhor e vai dar certo, viu? Eu te agradeço. Deus te abençoe. Tá? E você, vamos falar o nome da roteirista? Luísa Teles, minha amigona, viu? Gente boa demais. Maravilha. Está sonhando junto comigo, Está sonhando junto comigo. Esse livro seu, infantil, da menina cega, também é um livro que daria para virar filme, viu? Não, a gente está pensando em fazer uma peça de teatro com ele, porque a Luísa Teles também faz peça de teatro, viu? Na hora de você conversar com ela, você vai ficar sabendo. Ela é multimídia, ela é muito boa. Maravilha, Janduí. Muito obrigado. Quer falar a tua rede social aí, para o pessoal que quiser te encontrar? Procurar Janduí Silva, comendadora, tanto no Facebook como no Instagram. E no TikTok é Janduí Macedo, porque meu nome é Janduí Silva Macedo. Procurou essa moça do nome estranho, Janduí? Então, conversei hoje aqui com a comendadora Janduí Silva Macedo. Vou até mudar o título do vídeo ali. Comendadora. Tem que mudar. É o título que me presentearam com esse título. Maravilha, Janduí. Obrigado. Deus te abençoe. Uma boa semana. Essa foi Janduí, comendadora Janduí Silva. Um beijo a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.